Havendo nome legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Convido o vereador, senhor João Batista, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Convido a todos para ficarmos em pé. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém. Convido a vereadora, primeira secretária, a senhora Cristina Brizola, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 27 de setembro de 2016, pelo plenário da Câmara Municipal de Pilar do Sul. A hora regimental do 27º dia do mês de setembro do ano de 2016, no plenário, o vereador Orlando Estevão de Oliveira, reuniram-se os vereadores na Câmara Municipal de Pilar do Sul para a 33ª sessão ordinária, realizada no presente ano legislativo, a qual iniciou com a presença dos membros da mesa diretora, vereadores Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, vice-presidente, Cristina Gomes Brizola Vieira, primeira secretária, demais vereadores, Agnaldo Silvestre da Cruz, Antônio José de Matos, João Batista de Moraes, Jorge Takashi Liyama, Carla Tatiane Nispádula Pajanotto e Miguel Pereira Domingues. Ausentes os vereadores Luiz Antônio Brizola e Luiz Antônio de Proença, segundo secretário. Com o número legal, o senhor presidente da Câmara, vereador Marcos Fábio, iniciou a fase do expediente da sessão ordinária, solicitando à vereadora Cristina Brizola que fizesse a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente convidou a primeira secretária, a vereadora Cristina Brizola, e o vice-presidente, vereador Marcos Augusto, para fazerem a leitura das matérias da presente sessão. Leitura da ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro de 2016, que, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos membros da mesa diretora. Durante a leitura da ata, foi registrada a chegada dos vereadores Luiz Brizola e Luiz Proença, segundo secretário. Leitura das correspondências recebidas. Ofício da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul em resposta ao requerimento número 40/2016. Ofício da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul em resposta ao requerimento número 46/2016. Ofício da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul em resposta ao requerimento número 47/2016. Ofício da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente, ACA,
informando o encerramento do biênio 2014-2015 e a posse da nova diretoria. Convite da Secretaria de Saúde e Bem-Estar para audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2016. As correspondências serão arquivadas na Secretaria da Câmara e estarão à disposição dos senhores vereadores. Encerradas as matérias do expediente, o senhor presidente franqueou em tribuna livre a palavra ao vereador que desejasse fazer uso. Ninguém fazendo uso, o senhor presidente sugeriu o início da ordem do dia, sem o intervalo regimental, o que foi acolhido e aprovado pelos demais vereadores. Foi dado início à discussão e deliberação da matéria que compõe a fase da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei número 59/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Dispensada a sua leitura, foi realizada a leitura do parecer das comissões. Submetido ao plenário em discussão, fez uso da palavra o vereador Luiz Proença, declarando, com base no parecer jurídico número 86/2016, seu voto contrário ao projeto. Submetido em votação, foi aprovado em turno único por 8 votos favoráveis e 2 votos contrários. Não havendo mais matéria a ser lida, deliberada ou votada, o senhor presidente da sessão franqueou a palavra na fase de explicação pessoal. Não havendo quem utilizasse, o senhor presidente da sessão agradeceu ao público presente e aos senhores vereadores e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Lucas de Góes Vieira Júnior, diretor legislativo, lavrei a presente ata sob a superintendência da primeira secretária. Plenário, vereador Orlando Estevão de Oliveira, 27 de setembro de 2016. Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente. Marcos Augusto de Góes Vieira, vice-presidente. Cristina Gomes Brizola Vieira, primeira secretária. Luiz Antônio de Proença, segundo secretário. Senhor, submeto em votação. Quem estiver de acordo, para constar, caso contrário, manifeste. Declaro aprovado pelos vereadores, ata da sessão anterior. Correspondências recebidas, passa a mão do senhor, segundo secretário. Convite. Letras. Convidamos todos a participar de nossa colação de grau, que será no dia 8 de outubro de 2016, às 19 horas, na Secretaria de Educação, Pilar do Sul. Esperamos que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. Convite. Festival Literário Cida Lacerda. Local. Escola Estadual Professora Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda. Data 10 de outubro de 2016, 9 às 16 horas. Ofício número 474/2016, processo administrativo número 3.933/2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 49/2016, vem respeitosamente perante esta egrégia casa requerer prorrogação de prazo para a apresentação da competente resposta nos moldes do artigo 89, inciso 29 da Lei Orgânica do Município. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, Janete Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício 475/2016, processo administrativo 3.934/2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 50/2016, vem respeitosamente perante essa egrégia casa juntar esclarecimentos solicitados acerca das tomadas de preço número 7/2016 e 5/2016, nos termos prestados pelo Departamento de Licitações. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, Janete Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício 506/2016, Caixa Econômica, SR Sorocaba. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Pilar do Sul e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara Municipal. 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 829.384/2016, que tem por finalidade infraestrutura urbana com recapeamento asfáltico da Avenida Santos Dumont, Pilar do Sul, São Paulo.
2. O valor repassado é de R$ 493.100, tendo o município de Pilar do Sul se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 493,59, correspondente a 0,10% do valor do investimento. 3. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é 21 de setembro de 2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto à Gerência Executiva do Governo Sorocaba. Respeitosamente, Flávio Tagliassi Cavazza, gerente de filial, Célia Marisa Molinari de Matos, superintendente regional. Ofício, Câmara Municipal de Votorantim. Ofício número 652/2016. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 13 de 2016, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovada por esta Casa, durante a ordem do dia da 33ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 12ª Legislatura, realizada em 20 de setembro do corrente, conforme teor de cópia em anexo. Atenciosamente, Eric Romero M. de Oliveira, presidente. Ofício 473/2016, processo administrativo número 3.932/2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 48 de 2016, vem respeitosamente perante esta egrégia Casa juntar documentos solicitados informando que, desde 2014, houve licitação para a concessão onerosa do matadouro municipal, de acordo com a Lei nº 2.550/2010, alterada pelas leis 2.734/2012 e 2.867/2013, conforme comprovam documentos em anexo. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, Janete Pedrinho de Carvalho Paes, prefeita municipal. As correspondências serão arquivadas na Secretaria da Câmara. Quero registrar a presença nessa noite da professora Eliseila de Góes, juntamente com os alunos, terceiro ano A e terceiro ano B, da Escola Estadual Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda. Obrigado pela visita de vocês. Robson, professor, presidente do ACA, obrigado pela visita. Paulinho e a esposa, vereador eleito do nosso município, parabéns, Paulinho, e obrigado também por estar visitando a nossa casa, sua casa agora também, fique à vontade. Senhor Ovídio, presidente do sindicato, os funcionários públicos, os familiares do homenageado, que será dada à rua nessa noite, né, uma homenagem merecida, rua Vereador Ovídio de Moraes Rosa, né? Os familiares aqui, o senhor Ricardo, a senhora Cátia Arcila, obrigado por comparecer também nessa sessão. Sentimos honrado com a visita de vocês. Muito obrigado. Projeto de lei número 60/2016, passa às mãos da senhora, a primeira secretária, para a processo de leitura. Projeto de lei número 60/2016, de 30 de setembro de 2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pilar do Sul para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Mensagem justificativa número 50/2016. Senhor Presidente, encaminho às mãos de Vossa Excelência e dos nobres pares o projeto de lei acima epigrafado, para apreciação e posterior aprovação. Trata-se da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, certo de poder contar com os préstimos desta colenda Casa de Leis, aproveita o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Janete Pedrina de Carvalho Paes, prefeita municipal. O projeto será encaminhado para as comissões permanentes da Câmara Municipal. Projeto de lei número 61/2016, passa às mãos do senhor segundo secretário. Projeto de lei número 61/2016, que dispõe sobre a denominação do logradouro público Rua Salvador Paiotti. Mensagem justificativa. Apresentamos o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação desta egrégia Casa de Leis,
que tem por finalidade denominar a via pública do Parque Residencial Ayub 2, passando a se denominar Rua Salvador Paiotti, facilitando assim sua localização. Além da necessidade de denominação da referida via, o presente projeto presta justa homenagem a cidadão pilarense, conforme biografia em anexo. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2016, proposto por Marcos Fábio Miguel dos Santos, vereador, e assinado por todos os demais vereadores. Projeto sendo encaminhado para as comissões permanentes da Câmara Municipal. Requerimento número 53/2016, passa as mãos da senhora primeira secretária. Requerimento número 53/2016. O vereador que se subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevão de Oliveira, requer a excelentíssima senhora prefeita municipal que segue. Ante a resposta ao requerimento número 40/2016, novas indagações e informações são necessárias. Primeiro, foi emitida licença ambiental municipal e ou estadual para o empreendimento? Se sim, remeter cópia. Se não, qual motivo? Segundo, a área ambiental mínima a ser preservada? Terceiro, foi realizado o estudo de impacto de vizinhança, conforme determina a Lei Complementar Municipal número 208/2016, Plano Diretor, em seu artigo 62, e Lei Federal número 10.257/2001, Estatuto da Cidade, em seu artigo 36? Se sim, remeter cópia. Se não, qual motivo de não realização? Quarto, as unidades imobiliárias denominadas unidades autônomas na matrícula do empreendimento, sob o número 7.361, traz metragens dos imóveis inferiores ao tamanho mínimo dos imóveis, conforme determina a Lei Municipal número 1110/92, que é de 250 metros quadrados. Assim, indago, por que não houve o respeito ao tamanho mínimo dos imóveis, conforme determina a Lei Municipal número 1110/92? Informar se há alguma anistia, exclusão, enfim, apontar qual espécie normativa isenta o empreendimento do cumprimento da lei municipal mencionada acima. Justificativa. Senhora Prefeita, tal pleito se fundamenta em meu direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme artigo 89, inciso 29 da Lei Orgânica do Município. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2016, Marcos Fábio Miguel dos Santos, vereador. Requerimento 53/2016, submete em discussão, submete em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, manifesta. Declaro aprovado por todos os vereadores, requerimento 53/2016. Indicações diversas, passa a mão do senhor, segundo secretário. Indicação 292/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, estude a possibilidade de implantação de extensão de água encanada no bairro Lavrinha. Justificativa. Senhora prefeita, justifique seu pedido tendo em vista que houve aumento de residências na localidade e, consequentemente, necessidade de água para fazeres domésticos e necessidades básicas. Certo poder contar com a colaboração de Vossa Excelência, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Indicação 293/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, estude a possibilidade de instalação de cobertura de celular no bairro Turvo dos Góis. Justificativa. Senhora prefeita, justifique seu pedido tendo em vista que existem moradores na região supracitada. Cobertura celular é essencial no ano de 2016. Certo poder contar com a colaboração de Vossa Excelência, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Indicação 294/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, estude a possibilidade de instalação de guarita ao lado esquerdo da Avenida Padre Benedito Mariano, próximo à casa do senhor Paulo Leonel. Justificativa. Senhora prefeita, justifique seu pedido tendo em vista que estudantes da região não têm segurança contra intempéries. Também é importante ressaltar que no ponto em questão falta recuo na pista para os ônibus estacionarem, dando maior segurança na hora de embarque dos usuários. Certo poder contar com a colaboração de Vossa Excelência, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Indicação 295/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, providencie limpeza do Centro Esportivo Antônio Lacerda Neto, Buracanã, no bairro Jardim Primavera. Justificativa. Senhora prefeita, este pleito tem por objetivo atender diversos pedidos feitos por moradores do bairro citado, que solicitam a limpeza do Centro Esportivo. Já é possível notar aparecimento de ervas
daninhas que deixam o local com aspecto de abandono, propiciando a proliferação de animais peçonhentos. Certa de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência, Cristina Gomes Brizola Vieira, vereadora. As indicações foram enviadas à senhora prefeita através de ofício. Moção número 55/2016, passa as mãos da senhora primeira secretária. Moção número 55/2016. Os vereadores que essa subscrevem, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevão de Oliveira apresentam moção de pesar em razão do falecimento do senhor Flávio Antônio Borges Saraiva, no último dia 19 de setembro de 2016, com 67 anos. Ao apresentarmos pêsames à sua família por essa irreparável perda, pedimos a Deus para que conceda a seus familiares o conforto necessário neste momento. Se dê conhecimento desta moção através de ofício aos familiares do senhor Flávio Antônio Borges Saraiva. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2016. Antônio José de Matos, vereador. Carla Tatiane Nispádula Pajanotto, vereadora. Moção de número 55. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim, senhor. Senhor presidente, secretário, vereador e vereadoras, visitantes, boa noite. Com grande tristeza que eu fiz essa moção de pesar do falecimento do Flávio Antônio Borges Saraiva, que faleceu no último dia 19 de setembro de 2016, com 67 anos. O Flávio era um grande amigo meu, né? Uma pessoa querida, que estava sempre presente. A gente sempre estava conversando sobre assuntos de Pilar, ele preocupava com a cidade, apesar do Flávio não ser nascido aqui em Pilar, fazia 8, 10 anos que morava aqui. Foi presidente do Rotary, do Rotariano, e o mais importante que o Flávio fazia, que muitas pessoas às vezes não sabem, é o trabalho social. O Flávio ajudava muitas entidades, principalmente o Somo da Paz. O Somo da Paz hoje tem 130 crianças que são assistidas na Nova Pilar, e o Flávio é uma das pessoas voluntárias que sempre ajudava o Somo da Paz, as crianças. Então, realmente é uma pessoa idônea, uma pessoa boa, que sempre ajudou a sociedade, sempre ajudou a nossa cidade, principalmente as entidades, creche, asilo. Flávio sempre estava em todos. Então, realmente é uma pena o Flávio ter partido. Então, Deus abençoe o Flávio e a toda a sua família. Muito obrigado. Moção de número 55, continua a discussão. Senhor presidente. Sim, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Subo à tribuna também para pedir, inclusive, ao vereador Antônio e à vereadora Carla que possibilitem a assinatura por todos, a minha também, nessa moção. Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com o Flávio, conheci-o há pouco tempo, mas trabalhamos junto num projeto do Rotary, e eu percebi durante esse pouco tempo a dedicação dele ao município. Então, a sua partida foi súbita, nos surpreendeu, mas ele deixou aqui um bom legado e certamente será lembrado por todos nós. Obrigado. Moção número 55, continua a discussão. Eu gostaria de estender também a solicitação aos vereadores, autores da propositura, para que eu também pudesse estar assinando juntamente com vocês e estendendo essa homenagem ao Flávio. Submeto, então, a votação. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os vereadores, moção de número 55/2016. Senhores, esgotadas as matérias da ordem do dia, franqueio a palavra nesse momento ao vereador já fazer uso em tribuna livre. Sim, senhor. Senhor presidente, secretária, vereadores,
vereadora, público presente, em especial hoje familiares do homenageado dessa noite, vereador Ovídio. Nós observamos ali com o vereador Luiz Proença, foi vereador em 48, é isso, né? Familiares aqui, Careca, sejam muito bem-vindos. Nosso mais novo vereador eleito aí, nesse último domingo, Paulinho, sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, eu venho até essa tribuna e gostaria de fazer isso na tribuna livre, né? Assim esvazio a questão da tribuna de explicação pessoal depois, mas eu gostaria primeiramente de render os parabéns, né? Homenagear e parabenizar todos os candidatos que disputaram a eleição na nossa cidade, todos de uma forma ou de outra procuravam o bem da nossa cidade. É um momento onde os nervos ficam à flor da pele, as coisas às vezes quase saem do controle, mas agora é um momento onde nós paramos e refletimos em tudo e entendemos que, independentemente de qualquer coisa, todos buscavam um único objetivo, com ideias diferentes, lutas diferentes, mas era esse. Em especial, eu quero aqui trazer os meus parabéns aos candidatos que foram pela casa, né? Tivemos 9 candidatos a vereadores e só 2, né, que quero render também. Um vencedor, Miguel, que não conseguiu retornar a casa nesse último domingo. Antônio José de Matos também, mas que são 2 lutadores. E queria dizer, presidente, que são responsáveis também pelo sucesso dessa casa. Eu acredito que vale analisar os anais da casa para talvez confirmar aquilo que eu irei falar. Talvez historicamente não se teve uma renovação, uma reeleição maciça da forma como foi essa, né? Tivemos de 9 disputando a eleição, 7 reeleitos. Eu fico muito feliz, presidente, não porque não entraram mais pessoas novas aqui, oxalá que tivéssemos mais vagas e que outras pessoas pudessem participar. Não, né? Mas eu fico feliz porque, enquanto gestor dessa casa, que Vossa Excelência vem sendo nos últimos 2 anos, e como gestor dessa casa que fui nos 2 primeiros anos, e muito criticado às vezes nós vemos que a estrutura proporcionada, o respaldo dado enquanto gestor da casa, tanto Vossa Excelência quanto a minha pessoa, resultou em conseguirmos confirmar o nosso trabalho enquanto instituição nas urnas, né? Eu sei que nós recebemos muita crítica no decorrer aí desses 3 anos, quase 4 anos que está se encerrando, mas eu fico orgulhoso, satisfeito, né? Porque chegamos no final de 2016 com a sensação de um dever cumprido. Falhamos bastante, é certo também, mas nós conseguimos progredir bastante. Volto a dizer, né? De 9 que competiram nas eleições, 7 voltaram para casa, né? E terão a missão aí de, nos próximos 4 anos, nos representar. Que vocês possam fazer isso como tem feito, de forma digna, honrada, né? As nossas divergências, elas são normais e naturais, porque nós estamos falando de pessoas, e pessoas têm opiniões diferentes uma da outra. Mas sempre foi tratado nessa tribuna com muito respeito, com muito profissionalismo. E foi isso que, com certeza, fortaleceu o Poder Legislativo. Espero que a vinda dos candidatos que eleitos foram pela primeira vez venha a contribuir, somar com essa casa. Na discussão de ideias, sim, nas divergências, sim, mas, acima de tudo, com o respeito e com a dignidade que realmente a população merece de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe os vereadores, aqui na pessoa do vereador eleito Paulinho. Deus abençoe vocês e que essa nova etapa, esses próximos 4 anos, realmente esse possa ser um poder que venha contribuir de uma forma muito forte também para o nosso município.
Presidente, se o senhor me conceder só uma parte, para que eu também não precise subir aí Por favor. e alongar mais, né? Eu já gostaria de que o senhor até pudesse comentar também sobre o fato de talvez pela primeira vez, e se o senhor comentou, me perdoe, que eu estava conversando com a minha amiga aqui, vai ser uma falha minha, na história de termos 3 mulheres eleitas. Eu não sei se o senhor comentou, tivemos, o vereador João fez parte daquela gestão que tinha a Lucy, né, eleita, a Lucy e a Ivete Balduino. Temos agora 2 vereadoras, a vereadora Carla e a vereadora Cristina, e conseguimos eleger 3 mulheres pela primeira vez na história, porque a vereadora Cristina não saiu candidata, se saísse era uma forte candidata também, todos nós sabemos disso. Mesmo assim, ainda conseguimos, o povo pilarense elegeu 3 mulheres. Eu acho que isso há de se ressaltar também. A importância da mulher dentro da política. Com certeza, presidente. E eu fico feliz. Fico feliz porque nós que somos responsáveis, estamos à frente de partido, o senhor sabe disso, a dificuldade que é encontrarmos a força feminina no momento do pleito eleitoral. Fica aí realmente uma grande lição, um grande incentivo para que, de repente, nas eleições vindouras, as mulheres possam estar ainda mais empenhadas nesse pleito eleitoral e estar representando não somente, né, o lado feminino que muito nos ajuda dentro dessa casa. Eu confesso, presidente, que talvez o grande diferencial da nossa casa, onde nós tivemos que manter o equilíbrio, foi porque nós tivemos uma grande rosa aqui dentro que manteve esse jardim com um brilho, com um aroma, com um cheiro fora de sério, nessa questão de podermos manter o equilíbrio. Eu queria parabenizar, principalmente você, Cristina, você, Carla, que com certeza foram o nosso ponto de equilíbrio. Que a gente tem um pouco de vergonha daí brigar perto de mulher, né? Eles vêm... Mas que oxalá essas 3 mulheres Carla que está retornando e as outras 2 que estão vindo para essa casa, possam também ser o ponto forte, mais uma vez, dessa casa. E parabéns aí à Força Feminina. Esse mês nós estamos no Outubro Rosa, né? Aí, ó, mais uma homenagem às mulheres que realmente vêm aí para somar. E que vocês sejam as grandes responsáveis também de manter o equilíbrio dessa casa, manter a decência dessa casa. E eu falo isso porque eu participei de uma gestão também muito conturbada, onde não era nem a questão de que fazia-se isso, fazia-se aquilo, mas o nível baixou muito. Discussões, briga, isso não é legal. E eu me lembro que nessa gestão a qual eu me refiro, nós não tivemos o sucesso que essa casa teve. Fomos apenas 4 reeleitos, o vereador Brizola, o vereador Miguel, minha pessoa, o vereador Marcos Fábio. E não tivemos mulheres. Talvez esse tenha sido o nosso grande problema daquela gestão. Se isso for, teremos um grande sucesso nessa representatividade que teremos nos próximos 4 anos. Eu já estou enrolando demais e falando coisa sem nada. Acho que estou um pouco nervoso também, porque perguntaram para mim por que a minha foto lá no quadro do presidente está olhando para a porta. Eu falei, que eu estou saindo já, estou indo embora, né? Mas Deus abençoe vocês que aqui vão ficar, aqueles que não conseguiram se reeleger. Da mesma forma, sucesso e a nossa vida continua. Muito obrigado por tudo e Deus abençoe. Obrigado. Palavra continua franqueada. Senhores, ninguém mais vai fazer uso, então. Vou suspender a sessão por 15 minutos, 10 minutinhos. Já retornaremos com a hora do dia para aprovar os projetos, ok? Eu gostaria de pedir a colaboração dos companheiros para uma reunião bem rápida na sala de reunião, por favor.
Reabertos os trabalhos, vamos dar início aos projetos que compõem a ordem do dia. Projeto de lei número 97, barra 2016, passa as mãos do senhor secretário para que proceda a leitura dos pareceres das comissões. Parecer das comissões número 129/2015. Reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 8 de dezembro de 2015, em conformidade com o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pilar do Sul, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 97 de 2015, que tem a seguinte ementa: dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Vereador Ovídio de Moraes Rosa. A presidência dos trabalhos coube ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, vereador Luiz Antônio Brizola, que reservou para si atribuições de relator conforme normas regimentais. Iniciados os trabalhos, os novos vereadores analisaram o projeto de lei número 97 de 2015. O projeto apresenta requisito de admissibilidade, pois os membros do Poder Legislativo têm legitimidade para apresentar projetos que visam denominar logradouro público, a teor do princípio contido no artigo 30, inciso 18 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei não apresenta inconstitucionalidade, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, já que seu objeto tem alcance e interesses locais. Através do projeto de lei número 97 de 2015, se pretende homenagear o cidadão Ovídio de Moraes Rosa. A forma encontrada para prestar esta justa homenagem ao cidadão e também à sua família é a denominação do logradouro público descrito no artigo 1º. Pelo exposto, entendemos que não existem obstáculos para a tramitação do projeto de lei número 97 de 2015, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao mérito. Sala das sessões, 8 de dezembro de 2015. Comissão de Justiça e Redação, Luiz Antônio Brizola, presidente, Luiz Antônio de Proença, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Tatiana Nishi Padre Pagenoto, presidente, Miguel Pereira Domingues, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, Miguel Pereira Domingues, presidente, Cristina Gomes Brizola Vieira, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Gostaria de convidar o vereador, senhor Marcos Augusto, vice-presidente, para que possa estar lendo a biografia do homenageado. Em seguida, a palavra já estará com Vossa Senhoria. Biografia do senhor Ovídio de Moraes Rosa. Nascido em Pilar do Sul, bairro do Turvo, em 12 de 8 de 1891. Filho de José de Moraes Rosa e Josefa Joaquina de Oliveira, onde foi o filho do meio entre 3 irmãos. Senhor Ovídio de Moraes Rosa foi casado com Cândida Maria do Rosário, onde dessa união vieram a ter 9 filhos. Sempre foi uma pessoa benquista e de respeito na família e na sociedade. Como profissional, trabalhou na área de construção, como pedreiro, carpinteiro e pintor. Enfim, construía casas desde o alicerce até o acabamento da obra. Na sociedade, foi vereador na primeira legislatura e até mesmo delegado indicado pelo prefeito na ocasião. Veio a falecer aos 77 anos de vida em Pilar do Sul, em 9 de 6 de 1968, deixando na ocasião esposa, 7 filhos e netos. E começo a minha fala dizendo, senhor presidente, que foi por um neto que procurado fui para que pudesse render essa singela homenagem
a esse grande homem que eu, em particular, não conheci, mas só de ver que tem nessa casa registrado nos anais dessa casa o seu nome como um vereador que aqui foi, representou a população daquela época, que foi indicado como delegado, e era assim que se procedia naquela época, da nossa, então, aqui cidade hoje de Pilar do Sul. Só isso é o que basta para entendermos que foi sim uma pessoa de grande respeito, de grande responsabilidade, de grande influência, de grande importância, que também contribuiu para o crescimento da nossa cidade. Ainda mais quando podemos observar e olhar que deixou grandes sementes, que se tornaram grandes árvores, né, na nossa cidade e contribui principalmente para a justiça social da nossa cidade. E aqui a nossa homenagem, me permita chamá-lo carinhosamente como é conhecido, Careca, tá? Toda a sua família, que Deus o abençoe. Acho que dentre as ruas que faltava do Ayub 2 é a minha e a do Giovanni Paiotti, que aqui, de saudosa memória, tinha deixado também já a biografia. Então são essas duas que finalizam, acredito. Não sei. Ah, tem mais. Eu achei que todo mundo já tinha votado. Vocês estão esperando acabar o mandato, Mas eu não me lembrava. Mas dentro breve, com certeza, aquele loteamento será aberto para a construção e tudo mais, e terá ali o nome do então vereador Ovídio, também numa das placas. Que Deus abençoe a família, parabéns por ter pessoas onde se espelhar para poder seguir os passos, pessoas honradas que com certeza deixaram muitas coisas de exemplos para que a família, para que a cidade, para que cada um de nós possamos seguir e se espelhar. Deus abençoe. Obrigado, presidente. Projeto de lei continua em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Senhor Luiz Proença. Senhor Luiz Brizola. Senhora Carla Pagianotto. Sim. Senhor Antônio de Matos. Sim. Senhor Jorge Takashi. Senhor Aguinaldo Silvestre. Senhor Miguel Pereira. Sim. Senhor João Batista. Senhor Marcos Augusto. Sim. Senhora Cristina Brizola. Sim. Declara presidente. Sim, senhor. A minha manifestação ficou cortada pelo microfone. Ok. Sim. Sim, senhor. Sim. Declaro aprovado por todos os vereadores das Casas Leis, projeto de lei número 97/2016, em turno único. Projeto de lei número 48/2016, passação da senhora, segunda secretária, para que proceda a leitura. Primeira secretária, perdão. Parecer das comissões número 78/2016. Reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Pilar do Sul no dia 13 de outubro de 2016, em conformidade com o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pilar do Sul, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, e de Educação, Saúde e Assistência Social, com a finalidade de analisar e zerar parecer sobre o projeto de lei número 48/2016, que tem a seguinte ementa: autoriza a permissão de uso de salas de aula a favor da Fundação Hermínio Meto, objetivando a implantação de cursos de nível superior e da outras providências. A presidência dos trabalhos coube ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, o vereador Luiz Antônio Brizola, que reservou para si as atribuições do relator, conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 48/2016, que, em síntese, trata da autorização legislativa para a concessão administrativa do uso do prédio público descrito no artigo 1º, com a finalidade de realização dos cursos superiores de Administração e Pedagogia, na modalidade de curso de Educação à Distância, pelo período de 48 meses, a partir de 1 de janeiro de 2017. Com contrapartida, a permissionária considerará desconto de 10% sobre o valor das mensalidades e uma bolsa integral para cada curso. O projeto apresenta os requisitos de admissibilidade no tocante ao aspecto formal da iniciativa. Verificamos que foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, que tem iniciativa privativa quanto à matéria, conforme disposto nos artigos 55 e 89, 5º da Lei Orgânica
do município. O requisito da constitucionalidade se faz presente, pois a propositura trata de assunto de interesse local, a teor do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. No tocante à legalidade, observamos que, quanto à forma de uso do bem público a que se refere o projeto de lei ora examinado, se coaduna no disposto no artigo 137, pois trata exatamente da permissão de uso por meio de autorização legislativa. Artigo 137. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme caso o interesse público exigir. A concessão administrativa dos bens públicos e de uso especial e dominiais dependerá da lei e concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada mediante lei, quando o uso de destinar a concessionária de serviço público a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante e devidamente justificado. Ademais, nos termos do artigo 220 da Lei Orgânica, o município pode conceder a permissão de uso de prédio público para estabelecimento de ensino privado, com fim lucrativo, desde que sejam atendidos determinados requisitos, como a existência de convênio entre as partes autorizado pela Câmara Municipal, a existência de interesse público relevante e efetivamente comprovado, a falta de curso equivalente no município e a possibilidade de acesso a bolsas de estudo pelos alunos mais carentes. Pelo exposto, entendemos que não existem obstáculos para a tramitação do projeto de lei número 48/2016, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Luiz Antônio Brizola, presidente. Luiz Antônio de Proença, vice-presidente. Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Carla Tatiane Nispátula Pajanotto, presidente. Miguel Pereira Domingues, vice-presidente. Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Miguel Pereira Domingues, presidente. Cristina Gomes Brizola Vieira, vice-presidente. Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Cristina Gomes Brizola Vieira, presidente. Miguel Pereira Domingues, vice-presidente. João Batista de Moraes, membro. Projeto de lei número 48/2016, submeto em primeira discussão. Submeto em primeira votação. Quem estiver de acordo, diz sim. Caso contrário, diz não. Senhora Cristina Brizola. Sim. Senhor Marcos Augusto. Sim. Senhor João Batista. Senhor Miguel Pereira. Sim. Senhor Aguinaldo Silvestre. Sim. Senhor Jorge Takashi. Senhor Antônio de Matos. Sim. Senhora Carla Pagianotto. Sim. Senhor Luiz Brizola. Sim. Senhor Luiz Proença. Sim. Declaro aprovado pelos vereadores, projeto de lei número 48/2016, em primeiro turno. Senhores, nada mais havendo para discutir, franqueia a palavra nesse momento ao vereador já fazer uso em explicação pessoal. Senhor presidente. Sim, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial o Careca e a Cátia, que agora tiveram essa homenagem prestada ao senhor Ovídio. Senhor presidente, eu subo à tribuna para parabenizar a todos nós que participamos da campanha, as coordenadorias, as coordenações de campanha, que atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral e não jogaram santinhos, propagandas e outras coisas no dia da eleição. Foi muito interessante, foi bom para a cidade que tenha sido uma eleição sem o derramamento de propagandas eleitorais. E também saúdo aqui a presença de alunos, Cisla Cédula, né? Que acho extremamente importante a presença dos jovens e que eles tenham conhecimento e participação da política que é conduzida na cidade, e uma forma é realmente acompanhar as sessões da Câmara, que apesar de terem serem um pouco cansativas devido aos trâmites legais que nós devemos seguir, mas geralmente temos assuntos importantes que são tratados nessa Câmara. Então, uma saudação a todos aí, muito obrigado pela presença.
Boa noite. A palavra continua franqueada. Sim, senhor. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretários, nobres colegas vereadores, público presente, em especial a família do homenageado, Cate Careca, e o nosso vereador eleito também, Paulinho. Não podia deixar de subir até a tribuna, presidente, para parabenizar o trabalho da nossa casa, junto ao projeto de minha autoria, Outubro Rosa, no município de Pilar do Sul. A gente sabe que é uma campanha somente de conscientização, né? O rosa é alusão, né, ao câncer de mama. Sabemos que só pretendemos iluminar os pontos do município como prevenção mesmo, né? Então, mas a intenção é que se tenha palestras educativas, em associações, clubes, divulgando a mídia informações sobre o câncer de mama, distribuindo material educativo, né, sobre a doença. No Brasil, a taxa de mortalidade do câncer continua ainda muito alta, né? Então, provavelmente porque a doença é diagnosticada tardia. E a sobrevida da doença após tratamento é de 61%. Então, a gente tem que lutar realmente. A prevenção ainda é o melhor remédio. E eu gostaria, então, de parabenizar, porque é o único ponto da cidade que abraçou a causa, está iluminado, está lindo. Então, gostaria, na sua pessoa, presidente, de parabenizar a casa. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Senhor presidente. Sim, senhor. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretários. Boa noite, parlamentares desta noite. E boa noite ao público presente que está aqui nesta noite. Queria também aqui parabenizar a família do homenageado nesta noite. E também parabenizar aqui o professor Liseira, o professor Robson, o presidente Ricardo Vício, né? Queria parabenizar todos vocês, jovens presentes que estão aqui nessa noite. Saber que vocês são o futuro da nossa cidade. Por isso faço uso dessa noite aqui, agradecer a presença de todos vocês aqui. E que, sim, possa estar sempre aqui, junto com a gente, sabendo que aqui buscamos o bem da nossa querida Pilar do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Senhores, ninguém mais vai fazer uso, então. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, ok? Minha amiga, professora Eliseila, que trouxe os alunos também da escola, uma batalhadora incansável, as questões políticas, conscientização dos alunos daquela escola, parabéns pelo trabalho. Os parentes do homenageado nessa noite, os professores, todos vocês que nos deram a honra nessa noite das suas visitas, ok? Só me resta, então, nada mais havendo para apreciar, dar por encerrada a presente sessão e desejar um ótimo retorno aos seus lares. Muito obrigado e boa noite.